O caminho que me encontrou, minha jornada com o Novo Testamento. Antes de começarmos, já aproveita e se inscreve no nosso canal. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Agora, vamos à história. Gabriel, um jovem estudante de teologia, estava prestes a começar o curso mais esperado do semestre, Introdução ao Novo Testamento. A faculdade estava em alvoroço, com alunos comentando sobre o rigor do professor Samuel, um especialista renomado que conduzia suas aulas de forma intensa e instigante. Gabriel, entretanto, sentia mais empolgação do que receio. Desde criança, ele ouvirá histórias bíblicas contadas por sua avó, mas agora tinha a chance de explorar esses textos com uma profundidade jamais imaginada. No primeiro dia de aula, o professor Samuel entrou na sala com uma expressão serena, mas firme. Após um breve silêncio, ele falou: "O Novo Testamento é mais do que palavras escritas em um pergaminho. Ele carrega a voz de uma época, as tensões de um povo e uma esperança que transcendeu séculos." Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Gabriel. Ele sabia que estava diante de um desafio intelectual, mas também de uma jornada espiritual. As primeiras leituras o levaram ao Evangelho de Mateus. A genealogia extensa no início parecia desnecessária à primeira vista, mas conforme avançava, Gabriel começou a perceber a importância daquele pano de fundo histórico. Era uma introdução ao propósito do texto, provar que Jesus era o Messias prometido, inserido numa linhagem de reis e profetas. Cada nome citado tinha uma história, uma promessa, e Gabriel sentia que ele próprio estava sendo conduzido a algo maior. Ao longo dos dias, Gabriel percebeu que havia muitas camadas a serem desvendadas. Os textos não eram uniformes, cada evangelista tinha uma perspectiva única. Mateus, Marcos, Lucas e João apresentavam um mosaico de narrativas, às vezes complementares, outras vezes aparentemente contraditórias. Esse aspecto o intrigava. Por que esses relatos são diferentes, mas convergem na figura central de Jesus? Ele se perguntava. Certa tarde, durante uma conversa com Ana, uma colega de turma, Gabriel compartilhou suas dúvidas sobre como o Novo Testamento havia sido preservado. Não é incrível que esses textos tenham atravessado 2000 anos com tantas versões e interpretações? Comentou. Ana, que estava estudando manuscritos antigos, sugeriu que ele pesquisasse sobre as origens das cópias do texto e as traduções feitas ao longo da história. Era o tipo de pista que Gabriel precisava para mergulhar ainda mais no universo da crítica textual. Conforme as semanas passavam, ele se aprofundava nos Atos dos Apóstolos, impressionado pela coragem de Pedro e Paulo em suas viagens missionárias. A expansão do cristianismo parecia milagrosa, mas também marcada por desafios imensos. Como as primeiras comunidades conseguiram sobreviver a tantas perseguições e conflitos? Essa era uma das muitas perguntas que o perseguiam noite após noite. O curso avançava e, aos poucos, Gabriel sentia que sua percepção sobre o Novo Testamento estava mudando. Ele não via mais apenas um conjunto de textos religiosos, mas uma obra viva, pulsante de significado histórico, cultural e espiritual. E, ainda assim, sabia que havia muito mais a ser desvendado. Com sua curiosidade em constante expansão, Gabriel se preparava para uma jornada que o levaria além dos limites da sala de aula. Ele ainda não sabia, mas as próximas descobertas o fariam questionar suas próprias crenças, aprofundar suas convicções e se reconectar com aspectos da sua fé que ele nem sabia que estavam adormecidos. Era apenas o início de uma história que prometia surpreendê-lo a cada passo. E então, com um caderno em mãos e olhos atentos, ele abriu mais uma vez o Novo Testamento, pronto para continuar sua busca. Gabriel acordou cedo naquela manhã, animado para a aula em que discutiriam o Evangelho de Marcos. O professor Samuel havia comentado que, ao contrário de Mateus, Marcos apresentava uma narrativa ágil e direta, quase como um relato de urgência. Este é o Evangelho da ação, dissera o professor, e Gabriel logo entenderia o porquê. As descrições de milagres,
Confrontos e viagens de Jesus davam a impressão de que algo grandioso estava em constante movimento. Durante a leitura, uma frase se destacou. Imediatamente, Jesus foi levado ao deserto. Gabriel ficou intrigado com a frequência dessa palavra. Imediatamente. A narrativa parecia pulsar com pressa, como se o autor quisesse transmitir que o tempo era curto e a mensagem precisava ser disseminada rapidamente. Aquilo o fez refletir sobre o contexto em que os primeiros cristãos viviam, perseguidos e tentando sobreviver em um mundo hostil. Seria essa a razão para o ritmo acelerado de Marcos. Nas pausas entre as aulas, Gabriel e Ana costumavam debater o significado de certos trechos. Por que Marcos omitiu o nascimento de Jesus? Perguntou ele. Ana sugeriu que talvez o autor estivesse mais preocupado com a missão de Cristo do que com suas origens. É como se ele quisesse começar direto no ponto de virada, onde tudo começa a mudar, disse ela, apontando para o primeiro milagre narrado. Gabriel assentiu, percebendo que o Novo Testamento não era um simples relato cronológico, mas uma coleção de perspectivas sobre eventos extraordinários. Pouco depois, o professor propôs uma visita ao Museu Arqueológico da cidade, onde uma exposição temporária mostrava artefatos do primeiro século. Gabriel ficou hipnotizado ao ver fragmentos de pergaminhos e réplicas de sinagogas antigas. Uma guia explicou como a Palestina daquela época era uma encruzilhada de culturas e religiões, algo que ele já começava a entender pelos textos. Ao observar moedas romanas e lâmpadas de óleo, ele podia quase sentir o peso da história que estudava. De volta à faculdade, Gabriel decidiu focar nos escritos de Lucas. Desde o início, o evangelista deixava claro seu propósito: investigar cuidadosamente os acontecimentos para apresentar um relato confiável. Isso fez Gabriel pensar sobre a importância da pesquisa e da documentação. Lucas, um médico, parecia ter uma mente científica, detalhando eventos com precisão. Ao mesmo tempo, suas narrativas sobre encontros transformadores, como o de Maria e o anjo Gabriel, eram carregadas de emoção e significado espiritual. Uma noite, Gabriel encontrou Ana na biblioteca, imersa em anotações sobre os textos proféticos que se conectavam ao Novo Testamento. Você já leu o discurso de Pedro em Atos 2? Ela perguntou, empolgada. Eles passaram horas discutindo a ligação entre as profecias de Joel e o nascimento da igreja cristã. A análise trouxe à tona o quanto os primeiros cristãos se viam como o cumprimento das promessas feitas séculos antes. Para Gabriel, isso reforçava a ideia de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, algo que ele ainda estava tentando compreender plenamente. Nas semanas seguintes, Gabriel se dedicou ao estudo das parábolas de Jesus. Ele percebeu que essas histórias, aparentemente simples, eram repletas de significados ocultos. A parábola do bom samaritano, por exemplo, desafiava preconceitos religiosos e culturais. Ao discuti-la em sala, o professor Samuel destacou que Jesus frequentemente usava esses ensinamentos para provocar reflexões e quebrar expectativas. Gabriel começou a se perguntar quais parábolas a vida moderna oferecia e como elas poderiam revelar verdades ocultas. Durante uma aula prática, o professor sugeriu que os alunos escrevessem uma interpretação pessoal de um trecho do Novo Testamento. Gabriel escolheu a passagem em que Jesus acalma a tempestade. Ao refletir sobre o medo dos discípulos e a calma de Jesus, ele se deu conta de como a cena representava situações de crise em sua própria vida. Em seu texto, ele explorou a ideia de fé em meio ao caos, um conceito que tocava a fundo em suas experiências pessoais. Poucos dias depois, Gabriel recebeu um convite inesperado. O professor Samuel o recomendara para participar de um grupo de pesquisa avançada sobre cristianismo primitivo. Era uma oportunidade rara, mas também uma responsabilidade que ele não tinha certeza se estava preparado para assumir. Ana o incentivou, lembrando de que seu comprometimento com os estudos era evidente para todos. Você tem um dom para questionar e conectar ideias, disse ela. Aquilo o motivou a aceitar o desafio. O grupo de pesquisa se reunia em um anexo pouco movimentado da biblioteca. Ali,
Gabriel conheceu outros estudantes e acadêmicos que compartilhavam seu interesse pelos textos bíblicos. As discussões iam além das interpretações convencionais, abordando temas como a influência da filosofia grega e o impacto das guerras judaicas na formação do cristianismo. Cada sessão o deixava mais intrigado, mas também mais consciente de que o conhecimento era vasto e inesgotável. Certa tarde, enquanto estudava sozinho, Gabriel foi tomado por uma inquietação. Ele se sentia mais próximo do Novo Testamento do que jamais imaginara, mas também sabia que as respostas não viriam facilmente. Era uma jornada de descobertas constantes, e cada capítulo que lia abria novas perguntas. Ele respirou fundo, olhando pela janela da biblioteca. Havia tanto ainda a explorar, e ele estava preparado para seguir adiante, passo a passo, em busca de uma compreensão mais profunda. O semestre avançava, e Gabriel sentia que cada aula e leitura o transportavam mais fundo no coração da narrativa do Novo Testamento. Agora, ele e o grupo de pesquisa estavam se concentrando nas cartas paulinas. Gabriel nunca havia se dado conta de como as palavras de Paulo eram ao mesmo tempo contundentes e cheias de paixão. Havia uma urgência em suas cartas, um desejo ardente de corrigir, orientar e inspirar as jovens comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano. No entanto, o que mais impressionava Gabriel era a luta constante de Paulo para equilibrar fé, tradição e a diversidade cultural dos povos a quem pregava. Ao analisar a carta aos Gálatas, Gabriel se viu imerso em uma discussão sobre a liberdade em Cristo e a tensão entre a lei e a graça. Era fascinante observar como Paulo argumentava de maneira quase jurídica, mas sempre ancorada em sua experiência pessoal de transformação. Gabriel compartilhou suas impressões com o grupo, ressaltando que, para muitos dos primeiros cristãos, abandonar as tradições judaicas devia ser um dilema doloroso. Como você deixa para trás aquilo que sempre definiu quem você é? Ele perguntou. As respostas que surgiram na conversa não trouxeram uma conclusão definitiva, mas abriram novas linhas de reflexão. Durante outra sessão, o grupo estudou a Carta aos Romanos, um texto denso e teologicamente complexo. Gabriel notou que Paulo tratava ali de questões universais, como a natureza do pecado, a salvação e o papel da fé. Ele ficou especialmente tocado pelo trecho em que Paulo declara que nada poderá nos separar do amor de Deus. Aquela afirmação reverberou profundamente em Gabriel, que estava passando por um momento de insegurança sobre seu futuro. As palavras de Paulo lhe ofereceram uma forma de consolo que ele não esperava encontrar em meio a tantos estudos acadêmicos. No entanto, a profundidade das cartas também trouxe novos questionamentos. Gabriel começou a se perguntar como essas mensagens circulavam e eram recebidas pelas comunidades. O professor Samuel explicou que as epístolas eram lidas em voz alta durante os encontros dos cristãos, muitas vezes em casas convertidas em locais de culto. Essas reuniões eram atos de coragem, já que a perseguição estava sempre à espreita. Imaginando aquela cena, Gabriel sentiu uma conexão emocional com os primeiros seguidores da fé. Ele passou a valorizar ainda mais a resiliência dessas pessoas anônimas que preservaram e transmitiram as palavras que agora ele estudava. Durante uma caminhada pelo campus, Gabriel e Ana debateram sobre o Apocalipse de João. Esse livro, tão cheio de símbolos e visões misteriosas, parecia um enigma que desafiava qualquer leitura literal. Ana argumentou que o texto era uma mensagem de esperança codificada, destinada a fortalecer os cristãos perseguidos em tempos de crise. Gabriel, por sua vez, ficou intrigado pela forma como o livro combinava imagens de destruição e renovação. Será que o Apocalipse ainda fala conosco hoje? Ele perguntou, deixando a questão no ar. Gabriel se inscreveu em uma palestra sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. O palestrante, um renomado teólogo, falou sobre como diferentes épocas interpretaram o Apocalipse segundo seus próprios medos e expectativas. Algumas gerações o viam como um aviso de julgamento iminente, outras como uma promessa de redenção final. Gabriel percebeu que a interpretação do texto dependia do contexto histórico de cada leitor,
o que lhe deu uma nova perspectiva sobre a riqueza simbólica do Novo Testamento. Em meio a tantas descobertas, Gabriel enfrentava um desafio interno. Ele começou a se questionar sobre sua própria fé. O estudo aprofundado dos textos o deixava em constante estado de análise crítica. Embora admirasse as mensagens de amor, justiça e perdão, ele não conseguia evitar certas dúvidas. Será que estou me afastando da espiritualidade ao tentar entender tudo pela razão? Ele perguntou a Ana. Ela sorriu e respondeu: talvez seja exatamente o contrário. O conhecimento pode nos aproximar do mistério, não afastar dele. Determinando-se a não fugir desses questionamentos, Gabriel decidiu tirar um final de semana para refletir sozinho. Ele foi para a casa de campo de seus pais, onde passou horas caminhando pela natureza e relendo passagens que haviam marcado sua jornada. No silêncio das montanhas, ele começou a sentir uma reconexão com a essência dos textos. Não era sobre ter todas as respostas, mas sobre estar aberto ao processo contínuo de descoberta. Ao retornar, Gabriel estava mais sereno. Ele percebeu que suas dúvidas faziam parte do caminho e que o Novo Testamento era, em muitos sentidos, uma narrativa de pessoas em busca de sentido e propósito. Ele compartilhou suas reflexões com o grupo de pesquisa, que o acolheu com empatia. As jornadas de Paulo, Pedro, João e tantos outros também foram permeadas por perguntas e incertezas, mas eles seguiram adiante, sustentados por algo maior que suas próprias compreensões. A próxima etapa do curso seria dedicada às conexões entre o Novo Testamento e o Antigo. Gabriel mal podia esperar para explorar essa ponte entre os dois grandes conjuntos de textos, ciente de que cada novo aprendizado levaria a outros questionamentos, revelações e desafios. Ele sabia que essa jornada estava longe de terminar e que, a cada passo, algo novo o aguardava. E era exatamente isso que tornava tudo tão fascinante. O estudo das conexões entre o Antigo e o Novo Testamento trouxe novas camadas de complexidade à jornada de Gabriel. Desde a infância, ele havia ouvido falar das profecias messiânicas, mas agora, ao examinar textos como Isaías e os Salmos, percebia como os escritores do Novo Testamento reinterpretaram essas passagens para demonstrar que Jesus era o cumprimento das promessas antigas. Gabriel ficou especialmente intrigado com a forma como essas releituras moldaram a identidade cristã primitiva, estabelecendo uma continuidade teológica entre as duas partes das Escrituras. Em uma das aulas, o professor Samuel propôs uma discussão sobre a figura do servo sofredor em Isaías 53 e seu paralelismo com a crucificação de Jesus. Os alunos levantaram diversas hipóteses sobre como os primeiros cristãos enxergavam essa profecia como uma explicação para o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Gabriel, porém, questionou até que ponto essa conexão foi clara para os contemporâneos de Jesus. Será que todos eles viam essa correspondência, ou foi algo que se tornou mais evidente com o passar do tempo? Ele perguntou. A discussão gerou uma série de reflexões que se estenderam por dias. Durante uma visita ao arquivo teológico da faculdade, Gabriel teve acesso a um conjunto de textos apócrifos, aqueles que não foram incluídos no cânone bíblico. Curioso, ele leu alguns trechos do Evangelho de Tomé e do livro de Enoque, tentando compreender o motivo pelo qual esses escritos não foram aceitos pelas comunidades cristãs oficiais. O professor Marcos, o erudito aposentado que ele conhecera anteriormente, o ajudou a contextualizar essas obras. A formação do cânone não foi um processo simples ou imediato. Foi resultado de debates e escolhas que refletiam as preocupações teológicas da época, explicou o professor. Essa descoberta levou Gabriel a refletir sobre o conceito de autoridade nas Escrituras. Quem decidia quais textos eram inspirados e dignos de serem preservados? E com base em quais critérios? Ele começou a perceber que o Novo Testamento era o resultado de uma longa história de tradição, interpretações e disputas. No entanto, em vez de desanimá-lo, essa percepção despertou ainda mais sua admiração pela riqueza do material que ele estudava. Cada livro era como uma peça de um mosaico maior, que só poderia ser compreendido em sua totalidade com tempo e dedicação. Em uma tarde chuvosa, Ana e Gabriel decidiram estudar juntos na biblioteca.
Eles revisaram as cartas católicas, como as de Tiago e Pedro, que muitas vezes eram negligenciadas nos estudos. Gabriel ficou impressionado com o caráter prático das instruções de Tiago, que enfatizavam a importância das obras junto com a fé. Não é incrível como essa carta fala diretamente sobre questões que ainda enfrentamos hoje? Ele comentou. Ana concordou, ressaltando que os textos bíblicos possuíam uma temporalidade que transcendia culturas e eras. Uma palestra sobre os primeiros mártires cristãos também impactou Gabriel profundamente. Ele ouviu relatos sobre homens e mulheres que enfrentaram torturas e execuções por se recusarem a renunciar à sua fé. A coragem dessas figuras históricas o fez pensar sobre os sacrifícios que o cristianismo exigia em seus primórdios. Era difícil imaginar o que motivava essas pessoas a se manterem firmes diante do perigo, mas Gabriel intuía que a resposta estava nas promessas de esperança e redenção presentes nos escritos que ele tanto estudava. O professor Samuel, sempre atento ao crescimento de seus alunos, sugeriu que Gabriel preparasse um trabalho final baseado em sua experiência de pesquisa. Escreva sobre como os textos que você leu moldaram sua visão de fé e história. Não se preocupe em chegar a conclusões definitivas. Explore suas dúvidas e aprendizados, recomendou o professor. Gabriel aceitou o desafio, vendo nisso uma oportunidade de consolidar tudo o que havia absorvido até aquele momento. Nos dias seguintes, Gabriel se dedicou ao projeto com intensidade. Ele organizou suas anotações, releu passagens marcantes e entrevistou alguns colegas para obter diferentes perspectivas. O processo fez perceber que o Novo Testamento não era apenas uma série de textos estáticos, mas uma conversa contínua entre gerações. Cada leitor trazia suas próprias experiências para a leitura, o que enriquecia ainda mais o significado das palavras. Conforme o prazo para a entrega do trabalho se aproximava, Gabriel começou a sentir uma leve ansiedade. Ele sabia que seu texto não teria todas as respostas, mas estava determinado a compartilhar sua jornada com honestidade. A narrativa que ele construía era pessoal, mas refletia as questões universais que o Novo Testamento levantava: o valor da esperança, o desafio da fé e o poder transformador do amor. Na noite anterior à entrega, Gabriel fez uma última revisão de seu trabalho. Ele sentiu um misto de cansaço e satisfação. As páginas que ele havia escrito não eram apenas uma tarefa acadêmica, eram um testemunho de sua própria busca por significado. Ele fechou o caderno, olhou pela janela e se permitiu um momento de reflexão. Sabia que sua jornada estava apenas começando. A cada novo texto, nova dúvida ou descoberta, ele seria chamado a seguir em frente, guiado por aquela mesma chama de curiosidade e propósito. No dia da apresentação, Gabriel entrou na sala com o coração acelerado. Enquanto esperava sua vez de falar, percebeu o quanto havia mudado desde o início do curso. Quando finalmente se levantou para apresentar, sua voz firme transmitia algo além do conhecimento acumulado. Transmitia a paixão de alguém que havia encontrado uma nova maneira de enxergar a vida. E ali, diante de seus colegas, ele concluiu sua exposição com uma frase que ele mesmo só agora compreendia. O Novo Testamento não é o fim de uma história, mas o convite para um novo começo. Após a apresentação de seu trabalho, Gabriel foi surpreendido pelo silêncio atento da sala. As palavras finais pareciam ter atingido um ponto de reflexão em todos ali. O professor Samuel se levantou e, com um sorriso de aprovação, comentou: "Isso é exatamente o que buscamos aqui. Compreender que o Novo Testamento é mais do que um texto fechado. É uma jornada que desafia, provoca e transforma." Gabriel sentiu um alívio ao ouvir o elogio, mas também uma responsabilidade renovada. Ele estava cada vez mais consciente de que esse estudo não terminaria ali. Naquela mesma semana, Gabriel recebeu um convite inesperado para participar de um seminário interinstitucional sobre o diálogo entre fé e ciência. O evento reuniria teólogos e cientistas para debater questões como a criação, o significado da existência e a ética moderna. A princípio, Gabriel hesitou. Será que ele estava preparado para algo dessa magnitude? Porém, incentivado por Ana e o professor Samuel, decidiu aceitar o convite.
Nada como confrontar ideias para ampliar o entendimento, dissera Samuel. O seminário revelou-se uma experiência enriquecedora. O primeiro painel abordava a relação entre as narrativas bíblicas e as descobertas científicas contemporâneas. Um dos palestrantes, um físico renomado, explicou como muitos cientistas acreditavam que a fé não se opunha à razão, mas que ambas buscavam respostas para as mesmas perguntas fundamentais, embora por caminhos diferentes. Gabriel ficou impressionado com a clareza dos argumentos e anotou várias ideias para aprofundar seus próprios estudos. Durante uma das sessões paralelas, ele conheceu um arqueólogo especializado em locais históricos mencionados no Novo Testamento. As histórias sobre escavações em sítios como Cafarnaum e Jerusalém o fascinaram. O arqueólogo relatou como fragmentos de edifícios, utensílios e manuscritos forneciam uma visão tangível do mundo de Jesus e dos apóstolos. Gabriel percebeu que essa conexão entre o texto e a realidade histórica dava mais substância às narrativas que ele estudava. Em um momento de pausa entre os debates, Gabriel teve a oportunidade de conversar com um pastor de uma igreja perseguida em um país do Oriente Médio. O homem contou histórias comoventes sobre cristãos que se reuniam em segredo, arriscando suas vidas para lerem o mesmo Novo Testamento que Gabriel tinha à disposição todos os dias. O testemunho mexeu com ele de uma forma inesperada, despertando uma nova consciência sobre o valor da liberdade que ele muitas vezes tomava como garantida. De volta à faculdade, Gabriel trouxe consigo uma energia renovada. Decidiu compartilhar suas experiências do seminário com o grupo de pesquisa, propondo que explorassem a relação entre arqueologia e fé no contexto bíblico. Ana ficou especialmente interessada, sugerindo que organizassem uma série de encontros para estudar os achados arqueológicos mais relevantes relacionados ao Novo Testamento. Eles dividiram tarefas e começaram a reunir materiais de estudo. Enquanto se aprofundavam no tema, descobriram detalhes fascinantes sobre lugares como o Monte das Oliveiras, o Templo de Herodes e o Mar da Galileia. Gabriel se impressionou com o fato de que muitos dos locais mencionados nas Escrituras ainda eram pontos de peregrinação e pesquisa até os dias de hoje. Em um dos encontros, Ana trouxe imagens de uma recente escavação em Magdala, onde haviam encontrado vestígios de uma antiga sinagoga. É incrível pensar que Jesus pode ter passado por esses lugares, comentou ela, provocando uma nova onda de reflexões no grupo. Em meio a esses estudos, Gabriel voltou sua atenção às figuras centrais do Novo Testamento, especialmente Pedro e João. Ele se dedicou a compreender o papel deles na consolidação da fé cristã após a morte e ressurreição de Jesus. As descrições em Atos dos Apóstolos, combinadas com as tradições posteriores, davam a entender que Pedro, apesar de seus momentos de dúvida e negação, emergiu como uma liderança inabalável. Gabriel sentia uma admiração crescente por aquele homem imperfeito, mas perseverante. Um ponto de virada ocorreu quando Gabriel participou de uma exposição sobre a influência do cristianismo na arte ao longo dos séculos. Ele ficou particularmente tocado por representações da Última Ceia e da Crucificação. As expressões nos rostos das figuras pintadas pareciam captar a angústia e a esperança que ele tantas vezes encontrava nos textos. Conversando com o curador da exposição, ele aprendeu que artistas de diferentes eras e culturas traduziam suas próprias visões teológicas em suas obras, criando um diálogo visual com o Novo Testamento. Dias depois, Gabriel se encontrou novamente com o professor Marcos. Durante o encontro, o velho especialista compartilhou sua experiência com traduções bíblicas. Ele explicou como cada tradução carregava interpretações sutis, influenciadas por fatores culturais e doutrinários. É por isso que você deve sempre consultar o texto original, quando possível, aconselhou. Gabriel decidiu, então, intensificar seus estudos em grego bíblico, percebendo que muitos significados se perdiam ou se transformavam nas versões modernas. O progresso de Gabriel era evidente. Entretanto, ele também começou a sentir o peso de tantos questionamentos. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pelo campus, ele refletiu sobre o impacto de tudo o que havia aprendido. Sua fé não era mais a mesma, mas isso não significava que ela havia enfraquecido.
Pelo contrário, ele a sentia mais profunda e consciente. As respostas que antes ele buscava de forma tão racional, agora coexistiam com o mistério e a admiração. Nos dias seguintes, o grupo de pesquisa decidiu organizar um simpósio interno, onde cada membro apresentaria um tema específico relacionado ao Novo Testamento. Gabriel escolheu falar sobre a importância do testemunho pessoal nas primeiras comunidades cristãs. Ele estava convencido de que era essa combinação de palavra e exemplo que havia impulsionado a propagação da mensagem de Jesus. No dia da apresentação, ele concluiu com um pensamento que vinha amadurecendo dentro dele. O Novo Testamento não é apenas uma narrativa sobre o passado. É um convite contínuo para refletirmos sobre quem somos e o que acreditamos. Ao final do evento, Gabriel sentiu que mais um ciclo havia se fechado. Mas ele sabia que novos desafios e descobertas o aguardavam. A jornada continuava, e ele estava pronto para o próximo passo. O simpósio foi um sucesso, e o entusiasmo dos participantes deixou Gabriel mais motivado do que nunca. No entanto, ele sabia que ainda tinha muito a explorar. Uma pergunta persistente não o deixava em paz. Como o Novo Testamento continuava a impactar sociedades tão diferentes em diversas épocas? Para buscar respostas, ele começou a estudar o crescimento do cristianismo em contextos culturais fora do mundo mediterrâneo, como na África, Ásia e América Latina. Essas regiões haviam recebido a mensagem de maneiras únicas, adaptando os textos às suas realidades sociais e espirituais. Gabriel encontrou um livro sobre as missões dos séculos passados e ficou impressionado com as histórias de resistência e aceitação em comunidades locais. Em muitos casos, os povos reinterpretaram as narrativas bíblicas à luz de suas próprias tradições ancestrais. Uma parábola como a do filho pródigo, por exemplo, ganhava significados profundos e novos em uma aldeia africana, onde a reconciliação comunitária tinha um peso cultural imenso. Gabriel ficou fascinado ao ver como o mesmo texto podia ser lido de maneiras tão diversas, ao mesmo tempo, permanecer relevante. Ana também mergulhou nesse estudo, e juntos eles discutiram as complexas questões de colonização e evangelização. Gabriel sentia que era importante compreender tanto os impactos negativos, como a imposição cultural, quanto os positivos, como a mensagem de justiça e libertação que inspirara movimentos sociais. Em um artigo acadêmico que leu, encontrou o conceito de enculturação, uma abordagem que buscava respeitar e dialogar com as culturas locais em vez de simplesmente impor doutrinas. Ele percebeu que esse diálogo ainda era uma questão vital nos dias de hoje. Enquanto continuava suas pesquisas, Gabriel foi convidado a participar de um grupo de estudos interreligioso. O grupo reunia pessoas de diferentes confissões, incluindo judeus, muçulmanos e agnósticos. O objetivo era explorar o que os textos sagrados podiam ensinar sobre temas comuns, como compaixão, perdão e justiça. Gabriel viu ali uma grande oportunidade de aprofundar sua compreensão das raízes judaicas do cristianismo, bem como de aprender com outras tradições. Os encontros eram enriquecedores e desafiadores, pois ele se deparava com perguntas difíceis e perspectivas que nunca havia considerado. Em uma dessas reuniões, um rabino explicou como o conceito de Messias era entendido no judaísmo e por que muitos judeus da época de Jesus não o reconheceram como tal. Gabriel percebeu que essa divergência de interpretações estava no cerne da tensão entre as primeiras comunidades cristãs e judaicas. Ao mesmo tempo, o diálogo com o rabino o ajudou a compreender melhor as expectativas messiânicas, de como os primeiros seguidores de Jesus haviam reinterpretado essas expectativas à luz da ressurreição. No final de um dos encontros, um participante muçulmano fez uma observação que tocou Gabriel. Embora nossas tradições sejam diferentes, ambas compartilham a crença em uma revelação divina que transforma vidas. Talvez o mais importante seja como essa revelação nos ensina a tratar os outros. Aquela reflexão ficou ressoando em sua mente. Gabriel se deu conta de que, apesar das diferenças doutrinárias, as mensagens de compaixão e esperança pareciam atravessar todas as tradições religiosas.
Paralelamente, Gabriel recebeu uma proposta para ajudar na coordenação de um projeto de extensão universitária em uma comunidade carente. A ideia era oferecer oficinas de leitura e interpretação bíblica para jovens, conectando os textos a questões sociais contemporâneas. Ele hesitou no início, preocupado com a responsabilidade, mas acabou aceitando. Ao conhecer os participantes, percebeu que muitos deles tinham uma visão superficial dos textos, marcada por experiências negativas com instituições religiosas. Gabriel decidiu, então, abordar o Novo Testamento de forma mais aberta, encorajando o diálogo e a reflexão crítica. Em uma das oficinas, ele sugeriu que os jovens analisassem a parábola do bom samaritano. A discussão foi acalorada. Muitos identificaram a figura do samaritano com pessoas marginalizadas que desafiavam preconceitos e expectativas sociais. Outros viram na parábola uma crítica ao uso hipócrita da religião. Ao final, Gabriel ficou emocionado ao perceber como aqueles jovens encontravam ecos de suas próprias histórias nos textos bíblicos. Era como se, de alguma forma, o Novo Testamento continuasse vivo e pulsante, falando diretamente às suas experiências de vida. As semanas seguintes foram intensas, mas gratificantes. Gabriel começou a se sentir mais integrado àquela comunidade, e os participantes das oficinas demonstravam um crescente interesse pelos estudos. Em uma tarde, enquanto voltava para casa, ele refletiu sobre como sua própria jornada estava se entrelaçando com a deles. Ele não era mais apenas um estudante de teologia em busca de respostas acadêmicas. Ele estava, pouco a pouco, participando de algo maior, uma transmissão viva de significado. Ana, sempre companheira de caminhada, sugeriu que eles organizassem um evento de encerramento para o projeto, onde os jovens pudessem compartilhar o que haviam aprendido. Gabriel achou a ideia excelente e propôs que cada um escolhesse uma passagem bíblica que tivesse um impacto especial em sua trajetória. O evento foi uma celebração emocionante, com depoimentos, leituras e apresentações criativas. Ao final, Gabriel percebeu que aquelas experiências haviam renovado não apenas sua visão sobre o Novo Testamento, mas também seu propósito pessoal. No dia seguinte, enquanto observava o nascer do sol no campus quase vazio, ele sentiu uma profunda gratidão. O caminho que estava percorrendo era repleto de desafios, mas também de descobertas surpreendentes. Sabia que muitas questões ainda permaneciam sem resposta, mas isso já não o preocupava. Estava aprendendo a conviver com o mistério e a deixar-se guiar pelo que encontrava a cada passo. Com um sorriso leve, ele caminhou em direção à biblioteca, onde novos textos e desafios o esperavam. A jornada continuava, e ele, mais uma vez, estava pronto para seguir em frente, sabendo que as próximas etapas revelariam ainda mais sobre a beleza e a profundidade dos textos sagrados que ele tanto admirava. O final do projeto de extensão deixou Gabriel com uma sensação de realização, mas também com um vazio momentâneo. A rotina intensa dos últimos meses havia se tornado parte de quem ele era, e agora ele se via em uma pausa reflexiva. Sentindo a necessidade de continuar em movimento, aceitou um convite do professor Samuel para participar de uma pesquisa sobre os evangelhos apócrifos e a forma como influenciaram a teologia cristã nos primeiros séculos. Era uma área que ele pouco conhecia, mas que prometia revelar outros aspectos da formação da fé cristã. No laboratório de pesquisa, Gabriel deparou-se com textos fragmentados e intrigantes, como o Evangelho de Maria Madalena e o Proto-Evangelho de Tiago. Algumas dessas narrativas apresentavam interpretações alternativas sobre episódios cruciais da vida de Jesus. Gabriel ficou particularmente impressionado com a forma como algumas tradições atribuíam um papel de destaque a figuras femininas, algo que contrastava com as versões mais conhecidas dos evangelhos canônicos. Esse contraste o levou a questionar como certos textos foram marginalizados e como decisões sobre o cânone refletiram as dinâmicas de poder da época. Durante uma das reuniões de pesquisa, Ana levantou um ponto importante. Esses textos nos mostram que o cristianismo não nasceu uniforme. Havia muitas vozes, muitos debates sobre quem Jesus realmente era e o que sua mensagem significava. Gabriel concordou,
percebendo que o processo de consolidação do cristianismo foi, em essência, uma longa negociação entre doutrina, tradição e vivência. Ele se perguntou quais vozes silenciadas ainda poderiam oferecer insights valiosos sobre fé e comunidade. Ao mesmo tempo, Gabriel sentia a necessidade de equilibrar a pesquisa acadêmica com experiências mais práticas. Ele voltou a participar de reuniões com o grupo interreligioso, onde as discussões haviam se aprofundado em temas como o perdão e a justiça social. Em um desses encontros, uma líder comunitária muçulmana compartilhou uma história sobre reconciliação em sua comunidade, e Gabriel não pôde deixar de pensar nas parábolas de Jesus. Era como se as lições contidas nos textos bíblicos estivessem se desenrolando diante dele, em contextos totalmente diferentes. Em paralelo, o grupo de pesquisa decidiu explorar a influência das cartas de Paulo em movimentos sociais modernos. Gabriel se concentrou em uma análise da carta aos Coríntios, especialmente nos trechos que tratavam do corpo como templo e da importância do amor como princípio fundamental. Ele percebeu como essas ideias haviam sido reinterpretadas ao longo dos séculos por líderes de diversas causas, desde a defesa dos direitos humanos até a luta contra a segregação racial. Era fascinante perceber como um texto antigo podia oferecer força e esperança em contextos tão distintos. Essa investigação o levou a se interessar pelo cristianismo na história recente, especialmente nos períodos de crise. Ele leu sobre figuras como Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que enfrentou o regime nazista, e Martin Luther King Jr., que se inspirava profundamente nos ensinamentos de Jesus para promover a justiça social. Gabriel viu nessas histórias uma continuidade com o Novo Testamento, o chamado para viver de forma corajosa e comprometida com o bem comum, mesmo em tempos de opressão. Entretanto, nem tudo eram respostas. Gabriel continuava a lidar com questionamentos internos sobre os limites entre a fé e a racionalidade. Em um momento de introspecção, ele se lembrou de uma conversa que tivera com o professor Marcos, que lhe dissera: "A fé não é a ausência de dúvidas. Ela é a coragem de continuar buscando, mesmo quando as respostas não são claras." Essa lembrança o confortou. Gabriel começou a aceitar que suas dúvidas eram parte natural de uma caminhada espiritual viva e sincera. Enquanto refletia sobre essas questões, ele recebeu um convite para uma viagem acadêmica à Terra Santa. A ideia de visitar lugares como Jerusalém, Nazaré e o Mar da Galileia o encheu de expectativa. O professor Samuel o incentivou a aproveitar a oportunidade, afirmando que a experiência de estar nos locais descritos nos evangelhos poderia trazer uma nova perspectiva sobre os textos. Ana também foi selecionada para a viagem, o que tornava o convite ainda mais especial. A chegada à Terra Santa foi uma experiência transformadora desde o primeiro momento. Ao caminhar pelas ruas de Jerusalém, Gabriel sentia como se o tempo tivesse se sobreposto, unindo passado e presente. Ele visitou o Monte das Oliveiras e ficou em silêncio por longos minutos, refletindo sobre o significado das orações de Jesus naquele local. Não era apenas uma questão de entender o texto, mas de sentir a presença histórica e espiritual daquele lugar. Em uma tarde, o grupo visitou as ruínas de Cafarnaum, onde se acredita que Jesus tenha passado grande parte de seu ministério. Gabriel observou os restos de uma antiga sinagoga e tentou imaginar as multidões que se reuniam para ouvir as palavras que agora estudava com tanto afinco. Era como se as paredes de pedra, desgastadas pelo tempo, ainda ecoassem as vozes do passado. Ele se deu conta de que a mensagem de Jesus, embora registrada em palavras, era essencialmente vivida em encontros e experiências humanas. Durante a viagem, ele também teve a oportunidade de conversar com cristãos locais. Muitos deles enfrentavam dificuldades políticas e sociais, mas mantinham viva a esperança inspirada pelo Novo Testamento. Gabriel sentiu-se profundamente tocado por esses encontros. Era como se a fé deles, sustentada por uma realidade tão desafiadora, reforçasse sua própria caminhada. Aquela experiência trouxe um novo sentido às palavras de Paulo sobre perseverança e comunhão. Ao fim da jornada, Gabriel sentia-se mais conectado aos textos que estudará por tanto tempo. As paisagens,
As histórias e as pessoas que conhecera haviam enriquecido sua compreensão de maneira que nenhum livro poderia ter feito. Ele sabia que, ao retornar, continuaria a se deparar com desafios, dúvidas e descobertas, mas agora sentia-se mais preparado para encarar tudo isso com humildade e abertura. No voo de volta, ele escreveu em seu diário: "A fé é um caminho em construção. Cada encontro, cada texto e cada momento vivido é uma pedra que molda essa estrada. E é na continuidade dessa jornada que encontramos o verdadeiro sentido." Ao fechar o caderno, Gabriel olhou pela janela do avião, onde o horizonte começava a se tingir de dourado. Ele sabia que o futuro ainda lhe reservava muito a explorar e estava pronto para seguir adiante. O retorno à faculdade trouxe para Gabriel uma nova clareza, mas também uma sensação de que o tempo estava passando rapidamente. A jornada até a Terra Santa havia deixado uma marca profunda nele, e agora ele se via diante do desafio de sintetizar tudo o que aprenderá. O professor Samuel, atento à sua evolução, propôs um último grande projeto de pesquisa. O tema era abrangente: o impacto contemporâneo do Novo Testamento em diferentes esferas da sociedade. Gabriel aceitou o desafio com entusiasmo, mas também com a responsabilidade de honrar as experiências e pessoas que o haviam inspirado. Ele começou entrevistando líderes comunitários, religiosos e acadêmicos, buscando histórias que mostrassem como as palavras de Jesus ainda ecoavam na vida das pessoas. Em uma das entrevistas, um ativista social lhe contou sobre seu trabalho em favelas, onde ensinava valores de solidariedade e reconciliação inspirados nas bem-aventuranças. Gabriel ficou emocionado ao perceber como aquelas palavras, tantas vezes lidas em um contexto acadêmico, ganhavam vida prática no enfrentamento diário das desigualdades sociais. Paralelamente, Gabriel e Ana se dedicaram a reunir artigos e estudos que explorassem as diferentes interpretações do Novo Testamento ao longo dos séculos. Perceberam que, em tempos de crise, as narrativas de esperança e ressurreição eram frequentemente revisitadas por movimentos que buscavam justiça e mudança. Para Gabriel, essas conexões revelavam o poder de transformação que os textos sagrados continuavam a exercer, mesmo em contextos completamente diferentes daqueles em que haviam sido escritos. Em uma noite de trabalho intenso na biblioteca, Gabriel releu o Sermão da Montanha e sentiu um impacto renovado. Ele refletiu sobre o quanto aquelas palavras desafiavam não apenas os sistemas de poder, mas também as pretensões pessoais de superioridade. Foi naquele momento que ele entendeu plenamente o que o professor Samuel sempre tentava ensinar. O Novo Testamento não era apenas uma coleção de textos históricos, era uma convocação contínua a viver de forma autêntica, com compaixão e coragem. Ana, por sua vez, sugeriu que eles organizassem um seminário aberto para apresentar os resultados de suas pesquisas. A ideia era reunir pessoas de diferentes áreas, promovendo um diálogo sobre os desafios e as possibilidades que o Novo Testamento oferecia no mundo contemporâneo. Gabriel achou a proposta excelente e se dedicou com afinco à preparação das apresentações, reunindo materiais e convidando palestrantes que pudessem enriquecer o evento. No dia do seminário, a sala estava cheia. As palestras abordaram desde a ética nas relações humanas até a importância da esperança em tempos de crise. Gabriel apresentou suas conclusões com uma maturidade que surpreendeu até mesmo o professor Samuel. Durante o debate que se seguiu, um participante questionou como os textos poderiam ser aplicados em um mundo cada vez mais cético e fragmentado. Gabriel respondeu que talvez a força do Novo Testamento residisse justamente em sua capacidade de dialogar com diferentes realidades, mantendo a essência de sua mensagem, o chamado ao amor e à reconciliação. Após o evento, Gabriel sentiu uma calma profunda. Os anos de estudo, as viagens, as dúvidas e os encontros haviam se entrelaçado em uma experiência única. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua relação com o Novo Testamento nunca mais seria a mesma. Não era apenas algo a ser estudado, era uma bússola, uma fonte constante de questionamento e inspiração para a vida. Nas semanas seguintes, ele recebeu várias mensagens de participantes do seminário, agradecendo pelas reflexões proporcionadas.
Alguns compartilharam histórias de como as palestras haviam provocado mudanças em suas formas de pensar e agir. Gabriel ficou tocado por esses relatos, vendo neles o reflexo do impacto que os textos também haviam causado em sua própria jornada. Com o final do semestre se aproximando, Gabriel se reuniu com Ana para uma última conversa antes da formatura. Sentados em um banco no jardim da faculdade, os dois relembraram os momentos mais marcantes de sua trajetória acadêmica. Ana confessou que, apesar de todos os desafios, sentia-se grata por ter compartilhado aquela caminhada ao lado dele. Gabriel, por sua vez, expressou o quanto a amizade e o apoio dela haviam sido fundamentais em seu processo de crescimento. No dia da cerimônia de formatura, Gabriel olhou ao redor e viu rostos conhecidos, colegas que também haviam evoluído ao longo daqueles anos. O professor Samuel fez um discurso inspirador, lembrando a todos que o verdadeiro aprendizado era apenas o começo de uma caminhada maior. Quando chegou o momento de receber seu diploma, Gabriel sentiu o peso simbólico daquele momento. Não era apenas uma conquista acadêmica, era um marco de transformação pessoal. Alguns dias depois, Gabriel foi até o escritório do professor Samuel para se despedir. O mentor, sempre sereno, o recebeu com um sorriso. Você percorreu um longo caminho, Gabriel. Mas lembre-se, a jornada nunca termina. Continue buscando, questionando e aprendendo. O Novo Testamento será sempre uma fonte inesgotável de significado, desde que você esteja disposto a escutá-lo. Gabriel agradeceu emocionado e prometeu manter aquele espírito vivo. De volta ao seu quarto, Gabriel pegou o exemplar do Novo Testamento que o acompanhará desde o início. As páginas estavam marcadas, cheias de anotações e reflexões. Ele passou os dedos pelas margens rabiscadas, lembrando de cada momento em que aquelas palavras o haviam desafiado ou confortado. Com um sorriso tranquilo, fechou o livro, sabendo que não era o fim, mas um novo começo. A partir dali, ele seguiria adiante, não como alguém em busca de respostas prontas, mas como um caminhante disposto a dialogar com o mistério e a beleza que a vida e os textos sagrados ainda tinham a oferecer.